entender o que está escrito nas Escrituras, certamente este é o grande desafio. Qual é o desafio da vida cristã? O matrimônio, o tal do casamento. Cada um a seu modo carrega certamente o seu peso. Primeira leitura de Gênesis, capítulo 2, o Salmo 127 e a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, tratam do mesmo tema, falar do matrimônio. E é certamente o nosso maior desafio. E também, como dizem os colegas meus, padres, não adianta conversar muito sobre esse assunto, porque pouca coisa ou nada vai mudar. E vocês acham que muda? Muda não. Nós continuaremos do mesmo jeitinho. Você pode ouvir a palavra pode fazer questionamento, a palavra pode ser verdadeira, a palavra pode ser uma palavra dura como esta, mas nós continuaremos do mesmo jeitinho. Por que será? Porque a vida do matrimônio não tem nascido da nossa casa, da nossa família. A nossa família se distanciou profundamente do projeto de Deus. Casamento não é aquilo que eu proponho. Casamento é um projeto de Deus. E para eu realizar o projeto de Deus, eu tenho que fazer aquilo que Deus está me pedindo. Por isso que a primeira leitura do livro de Gênesis, capítulo 2, ele é significativo. É o livro original, capítulo 2. Capítulo 1 de Gênesis, Deus cria as coisas, tudo. E Deus criou e Deus viu que tudo era bom. Capítulo 2, Deus cria o homem e o coloca no jardim. Curiosamente, Deus o coloca no jardim. Mas mais curioso ainda, que esse jardim de Deus não tem flores. Você já viu jardim sem flor? Jardim sem grama? Jardim sem bancos? Nunca vi. Mas no jardim de Deus é assim. No jardim de Deus, Deus coloca Adão para que ele fosse denominando e dando nome aos animais que estavam no jardim. E Adão obedeceu ao Senhor, ao projeto de Deus, e começou dando nome aos animais que ali estavam. De repente ele volta para si mesmo e observa que entre aqueles animais não existia um outro semelhante a si. E ele vai reclamar com Deus. Ó Senhor, os animais tudo bem, tem a vaca, tem a galinha, tem o elefante, tem a girafa, tem o crocodilo, tem a saracura, tem a anta, mas não tem alguém semelhante a mim? Não é curioso? Aí Deus, não é que Deus caiu em si, não é mesmo? É que no plano de Deus as coisas não acontecem de repente, acontecem por etapas. Às vezes nós pensamos que Deus faz as coisas tudo rapidinho. Mentira, isso é conversa de gente doida. Deus faz as coisas devagar, Deus não tem pressa. O texto lembra que Deus mandou um sono profundo no Adão, né? E tira da costela dele a semelhança de si. E aí quando Adão vê esta que era semelhante a si, ele responde a Deus dizendo: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher,
porque foi tirada do homem. E a conclusão está aí. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui está o desafio do casamento, do matrimônio. Não são mais dois, mas é um só. E isto que é desafiante para os tempos modernos. Como a gente na casa, na minha família, eu vou construir uma família unitária. Unitária é sem divisão. E sem a possibilidade de divisão. Marido e mulher se torna um só. E o que é um, não há separação, evidentemente. Mas o que são vários, pode acontecer a separação. Por isso que aqui nós nos encontramos no Evangelho de hoje, do capítulo 10 de Marcos. Os fariseus se encontram com Jesus e começam a questionar: Senhor, por que Moisés permitiu que se desse a carta de divórcio à esposa para se separar? Se o projeto de Deus é único, é unívoco. Aí Jesus fala: por causa da dureza do vosso coração. As pessoas começaram a não se suportar mais. Se as pessoas não se suportam mais, tem que haver divisão. E a divisão é justamente o não se suportar. Porque quando a gente é um só, aí a gente suporta a convivência do matrimônio. Por isso que Jesus começa com os discípulos um grande questionamento a respeito da vida do matrimônio. E Jesus disse para os fariseus: por causa da dureza do coração que Moisés escreveu este mandamento, mas no princípio não foi assim. Moisés começa a reinterpretar a lei humana. Aquilo que não é possível divinamente, é possível humanamente. E esse é o desafio. O desafio é você unir aquilo que é possível humanamente e impossível humanamente. Que o casamento é único, não há dois casamentos. E aqui vem o grande questionamento: o que Deus uniu, o homem não separa. E o problema é este: saber se os casamentos que existem foram Deus quem os uniu, ou foi a natureza humana que uniu. Se a natureza humana uniu, não vai valer nada. É simplesmente um casamento de papel. Mas se foi um casamento que Deus uniu, é diferente. Diferente. E esse é o desafio. E aí entra, segundo a proposta de Jesus, a questão do adultério, que é um assunto que ninguém quer conversar. E ninguém conversa. Nós convivemos, nós admitimos, nós trabalhamos amigavelmente com o adultério, sem questionamento. Porque as coisas do casamento não vão acontecer depois do casamento, acontecem errada antes do casamento. Só que enquanto a gente está namorando, está noivo, a gente vai tolerando tudo, até chegar o dia do tal do casamento. Aí depois do casamento não há mais como se tolerar. Aí já é ponto final. Aí a gente já parte para a divisão. A gente parte para a separação. Mas o casamento não é o casamento que cria divisão. É que ele já estava dividido antes. Quando você olha os casamentos que nós temos por aí, pouquíssimos daqueles é Deus quem os une. São unidos pela pessoa humana. Casamento é um sacramento. Não se vai a um casamento sem o sacramento da reconciliação. A maioria dos casamentos hoje são feitos como festas
Apenas isto. Não tem sacramento nenhum. O casamento não tem nada a ver com Deus. O casamento tem que ver com a igreja. Repito a frase: o casamento não tem nada a ver com Deus. O casamento tem a ver com a igreja. Você casa no sacramento da igreja, porque Deus já fez aquilo que tinha que fazer. Inclusive é muito comum, e depois na oração dos fiéis, a gente vai rezar pedindo a Deus que abençoe as famílias. Ora, a família Deus já abençoou. O problema não é Deus abençoar a família. O problema é eu viver o projeto de Deus, a minha família, esse que é o desafio. Mas nós ficamos assim contentes quando nós ficamos rezando, orando pela família. A família, se ela vive o projeto de Deus, não precisa de oração. É do testemunho da vida cristã. E é por isso que a gente não vê família na igreja, irmãos. Vai ver pessoas divididas, separadas. Você vê o marido e não vê a esposa, vê a esposa e não vê o marido. Você vê o marido e a esposa e não vê os filhos. Porque a família está toda estremalhada, está desunida. E como vai existir sacramento nesta união da vida? Esse é o desafio da família chamada família cristã. A família vive esse dilema porque ela não tem vivido o projeto de Deus. E curiosamente o texto do Evangelho de hoje coloca uma criança no meio dessa história. E o que uma criança tem a ver com casamento, não é mesmo? As pessoas podiam se pensar, porque criança, casamento produz filho. Não, não tem nada a ver com filho, não. É que Jesus está dizendo que o casamento só vai ter futuro, e só tem futuro se o casal viver como criança vive. E como criança vive? Na inocência. Um casamento, um matrimônio sem inocência não tem futuro, irmãos. E uma criança sabe administrar a inocência, a pureza, a divindade da vida. E o matrimônio necessita desta pujança na sua vida para viver o projeto de Deus. Um casal, uma família que quer viver do jeito que eles acham, não vai ter certamente futuro. Por isso que Jesus coloca no meio deles uma criança. E vai terminando dizendo que aquele que não viver como uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Por isso que o casamento é um projeto de salvação. Enfim, a pergunta é essa: como que está o meu casamento? Como que está meu projeto de vida cristã? Onde está a minha família? A minha família participa da vida da igreja? Eu vivo um casamento desunido nas relações da igreja? Enfim, será que não está na hora de nós reconstruirmos a família que nós temos perdido? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos